Fala galera, fala turma, novo vídeo agora com questões sobre o Estatuto da Fundação Universidade de Brasília. Vai cair no seu concurso, Banca CESP Sebrasp. O Estatuto, 10ª edição. Vamos lá então. Primeira questão. De acordo com o Estatuto da UNB, julgue os itens a seguir. Na verdade, na prova da CESP Sebrasp, existe lá uma parte da prova. De acordo com o regimento, julgue os itens. De acordo com a Constituição do Brasil, julgue os itens. Por exemplo, se fosse da CF, da Constituição da República Federativa do Brasil, e falando para julgar itens, abaixo estariam questão 12, 13 e 14 sobre a Constituição, por exemplo. Depois, de acordo com o Estatuto e Regimento da UNB, julgue os itens a seguir. E seguiriam itens, galera, textos para você falar, tá certo ou tá errado? Se de Constituição eram questões 12, 13, 14, na sequência, outras questões, por exemplo, 15, 16, 17, 18. E basta você dizer certo ou errado. Se você acertar uma questão, você ganha um ponto. Se você errar, você perde um ponto. Nesta questão, você ganha um ponto? Escreva nos comentários. Vou ganhar pontos na prova. Isso aí, vamos lá. A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas, entre os princípios, o seguinte: quórum máximo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição de dirigentes e representantes. Questão bem legal, primeira do vídeo. Vou chamar a atenção de repente, palavras e expressões que você não conheça. Instâncias deliberativas são aquelas que decidem. Guarde isso, deliberar é decidir. Claro, grosso modo. Ok? O que é quórum, galera? Existe uma reunião de um conselho, de um órgão colegiado, por exemplo. E são 10 membros. Para que aquela reunião, daquele conselho ou órgão que possui 10 membros aconteça, para que aconteça, é necessário um quórum. Ou seja, um número de pessoas ali presentes na reunião para que a reunião efetivamente aconteça. Não precise ser adiada. Consegue entender? Quórum é um número de pessoas que precisam estar ali na reunião para que a reunião se desenvolva. Turminha, se é um número de pessoas que precisam estar na reunião, eu tenho 10 membros e a vida é corrida, muitos compromissos, de repente alguém não possa ir até a reunião, necessite faltar. São 10 membros, uma pessoa faltou. Qual é a pergunta que se faz naquele momento da reunião? Existe quórum? 10 membros precisariam estar presentes, porque é um colegiado com 10 membros. Uma pessoa faltou. Eu tenho quórum? É isso que se pergunta. Ok? Mas vamos lá. No regimento, ou melhor dizendo, galera, gravamos vídeos aqui no canal sobre o regimento da FUB-UNB. Desta vez, Estatuto da Universidade de Brasília. Isso aqui está escrito no Estatuto da UNB? Praticamente tudo. Mas vamos direto à fundamentação, que assim você grava. Olha lá, no artigo 8º do Estatuto desta grande universidade. Declara o caput: a Universidade de Brasília observará, em todas as instâncias deliberativas, os seguintes princípios: publicidade dos atos e das informações, planejamento e avaliação periódica de atividades, prestação de contas acadêmica e financeira, quórum mínimo, eu destaquei na cor amarela, quórum mínimo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição de dirigentes e representantes, e também condições de manutenção e de perda do direito de representação. São 5 incisos no artigo 8º. Portanto, estão lá expressos
escritos princípios no Estatuto da UNB, 5 princípios no artigo 8º deste Estatuto. E você percebeu, pelo destaque na cor amarela, o erro está aqui, ó. Não é quórum máximo para o funcionamento. Galera, como eu disse, eu tenho um órgão com 10 membros. O quórum máximo são os 10 membros. Ora, para funcionar uma reunião ali de um órgão colegiado, ou a eleição também de dirigentes e representantes, eu preciso necessariamente de todo mundo presente? Ou, de repente, uma outra falta de um membro não prejudicaria esta decisão, esse funcionamento, esta eleição? Guarde isso. Portanto, o erro aqui, simplesmente na palavra máximo. Não. É mínimo. Tá aqui, ó. Guarde. Ok? Vamos lá. Outra questão. A Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de centralização, de racionalidade organizacional, conforme estabelece este estatuto. Qual estatuto? Da Universidade de Brasília. Claro que a banca lá na prova provavelmente vai escrever conforme estabelece o estatuto da UNB. Mas aí, esta questão, certo ou errado? Você tem segurança? Você marca letra C de certo? Ou então, olha só, eu observei, Fábio, até a questão diz observará tal. E eu observei o erro ali. Está errada esta assertiva, esta afirmativa, este item. Parabéns! O que você viu de erro? Olha só, galera, sei que você está bem preparada, preparado, mas alguém está começando os estudos agora. E não à toa a redação aqui da questão foi para pegar a pessoa desavisada, porque ela lê: a Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de descentralização, de racionalidade. Perceberam o D aqui e o centralização aqui na passada de olhos de alguém que não se atenta a detalhes. A pessoa lê por cima, superficialmente, com rapidez. Rapidez não é ser eficaz, galera. A Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de centralização? Centralização, turma? Vamos colocar aqui uma seta. Eita! Vamos colocar aqui, ó, uma seta. Cadê o prefixo des? Descentralização, porque é o que está no Estatuto, turminha. No artigo 5º, caput, cabeça. A Universidade de Brasília, UNB, observará os princípios. Fábio, aqui neste vídeo falando bastante de princípios, né? Sim, primeira questão falou de princípios no artigo 8º. Segunda questão, ou item a ser julgado, também fala de princípios. E aqui, gestão democrática, descentralização, e observe, princípio de gestão democrática, princípio de descentralização e princípio de racionalidade organizacional. Por isso que esta segunda questão, ou item a ser julgado, na sua prova você escreve E de errado e ganha um ponto. Outra questão, bem legal, vamos lá. Nas faltas e impedimentos do reitor e do vice, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Talvez, para quem estude um pouco mais para concursos públicos, até se preocupe com língua portuguesa e diga: olha só um pleonasmo, porque o decano é o mais antigo. Tá bom, galera, mas decano pode ser simplesmente a pessoa mais velha ali e que, necessariamente, você consegue entender que, se ela é a pessoa mais velha num órgão colegiado, então ela é a mais antiga no exercício do cargo, ou da função, ou daquela atividade. Tá bom, foi um exagero. Mas não tem problema, não foi isso que deixou este item errado. Não, está escrito assim. E por isso eu trouxe essa questão aqui neste vídeo. Isso está escrito no Estatuto da UNB?
Exatamente, galera, ao pé da letra, ipsis litteris. Vamos até aqui, ó, na cor verde, deixar destacado tudo que está escrito, porque realmente é o que nós vemos aqui no Estatuto, lá na seção 2, que fala da reitoria, e no parágrafo 2º do artigo 22, aqui nos diz, nas faltas e impedimentos do reitor e do vice-reitor, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo. Sim, galera, decano mais antigo no exercício das atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Terceira questão do vídeo. C de certo, C de correto. C de você vai se dar bem. Vamos lá. Outra questão. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cabe criar cursos de graduação e de pós-graduação em stricto sensu, ouvido o Conselho Universitário. Ah, não, galera. Quarta questão do vídeo. Esta eu quero que você escreva nos comentários. Escreva somente isso. 4. C. Ou então 4. Letra E. Porque você pode achar. Questão 4 está certa. Questão 4 está errada. O importante, galera, é o exercício. Tente. Não importa se errar. Você nunca mais, na sua prova, pode ter certeza, errará uma questão desta. E quando eu falo que você poderia errar uma questão desta, já estou antecipando que está errada esta redação? Ou não? É para refletir, galera. Por quê? Qual a graça de um vídeo com pressa? Posso fazer. Escreva nos comentários. Fábio, faça 20 questões ou 20 itens para que nós aqui estudando possamos julgar certo ou errado e só coloque o gabarito. Nem mostre a fundamentação direto do Estatuto, porque eu, num estudo ativo, vou buscar no Estatuto, vou ler, vou grifar, sublinhar, riscar, anotar, colocar seta. Tá bom. Mas aí, muita conversa, muito nhenhenhen, blá blá blá, tititi, e você marcou certo ou errado? Questão 4, C. Ou questão 4, E. Que legal! É a questão mais difícil do vídeo. Vou destacar o que você precisa na prova ter atenção. É isso aqui, galera! Peraí. Pense com uma banca, galera. Ela precisa colocar um item para o candidato ou a candidata julgar certo ou errado. Se o que está na sua tela está certo, ela só copiou e colou lá do Estatuto, lá para a folha da prova. Do Estatuto para a folha da prova, copiou, colou, beleza. Agora, se ela quer deixar algo errado, imaginando, refletindo e raciocinando, isso em tela, se estiver errado, onde estaria o erro, turma? Pausa reflexiva e vamos lá. Ao Conselho de Ensino é que cabe criar os cursos. E vai ouvir o Conselho Universitário, ou então, ao Conselho Universitário é que caberia criar os cursos. E ouviria o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? Vamos lá, galera, a fundamentação. No Estatuto, seção 1 dos Conselhos Superiores. Quais são os conselhos superiores da Universidade de Brasília? Escreva nos comentários. Eu desafio você aí, ó, estudante, para concurso público, concurseira, concurseiro. Escreva nos comentários. Conselhos superiores da UNB são, 2 pontos. Diga para mim, ou no mínimo me diga. São 3, são 4, são 2, mais ou apenas 1? Artigo 12. O Conselho Universitário é o órgão máximo. Isso aqui já foi cobrado em prova anterior, por isso que eu trouxe para vocês. Existe vídeo no canal, vou deixar nos cards, olhe logo acima aqui, ó, turma. Você observará. Sim, sim, sim. Será que a seta vai ficar legal? Ó, aqui em cima, você vê o card daquele vídeo que gravamos questões de provas anteriores cobrando conhecimentos sobre o Regimento Geral da UNB e sobre o Estatuto da Universidade de Brasília. Beleza? Ok? Bons estudos, turminha! E aí, você vê que no inciso 6 do artigo 12 do Estatuto declara expressamente
que é uma atribuição, uma competência do Conselho Universitário. Olha aqui, criar os cursos de graduação, criar os cursos de pós-graduação estricto sensu, ouvido o Conselho de Ensino. Então você entende, o Conselho de Ensino, ele não cria cursos de graduação. O Conselho de Ensino, ele não vai criar cursos de pós-graduação estricto sensu. Não. Quem cria é o Conselho Universitário. Mas o Conselho Universitário, como órgão máximo da FUB-UNB, ele ouve sim o Conselho de Ensino. Tá bom? Beleza? O que é estricto sensu, Fábio? Guarde assim, ó, estricto sensu. Estricto, você lembra de restrito, ou seja, algo para poucos. Se você imaginar uma pessoa que se graduou em odontologia, por exemplo, se ela fizer uma especialização para fazer canal, para fazer implante, para fazer prótese, ela está fazendo uma especialização. Praticamente todos os dentistas, os graduados em odontologia, farão uma especialização. É para muita gente. Então é lato sensu, é amplo, é geral. Agora, mestrado, doutorado, são poucos aqueles que permanecem no mundo acadêmico. Serão os mestrandos, serão os doutorandos. Então, se é para poucos, se é restrito, mestrado e doutorado é estricto sensu. Tudo bem? Outra questão, ao aluno especial que concluir curso de extensão, disciplina isolada ou atividade de outra natureza, a universidade expede o correspondente diploma. Eita, turma! Espera aí que eu quero só destacar. O que deixaria esta questão correta, galerinha? O que deixaria? Ó, voltamos aqui. Ao Conselho Universitário, cabe criar cursos de graduação e de pós-graduação estricto sensu, de mestrado, de doutorado. Ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Portanto, foi somente a ligeira, leve substituição de um conselho por outro na redação deste item a ser julgado que deixou este item errado. Tá bom, então? E você ganharia sim um ponto. E esta daqui, galera, a anterior eu acho que foi a mais difícil do vídeo. Mas essa daqui, Fábio, tá fácil demais, tá certo. Tem um aluno especial que ele concluiu um curso de extensão, uma disciplina, ele concluiu uma disciplina isolada, ou ele concluiu uma atividade de uma outra natureza. Então, a Universidade de Brasília vai expedir para ele um diploma. Opa! Você estuda e ganha um diploma. Turma, galera! Turma, galera! O erro, já antecipei, né? Erro não é diploma. Tá lá no Estatuto, título 5 dos diplomas, dos certificados, títulos e honrarias, artigo 64, ao aluno regular que concluir o curso de graduação ou de pós, com observância das exigências contidas neste Estatuto da UNB e no Regimento Geral da UNB. A universidade confere o grau e expede o correspondente diploma. Mas isso, galera, é para o aluno regular. Por quê? Noutra cor, vermelha. Aluno especial, que vai concluir curso de extensão, ou uma disciplina isolada, ou uma atividade de outra natureza, a UNB não expede um diploma, mas sim o correspondente certificado, turma. Certificado. Diploma e certificado são documentos diferentes. Parece a mesma coisa, mas não é. Tudo bem? Por isso que esta outra questão, novamente, errada. Lá na sua prova é um item, você coloca E de errado, ganhou outro ponto. Vamos lá então? Integram o colegiado do departamento os docentes em exercício, os aposentados e as representações discente e técnico-administrativa. Será que eu falo? Docente é professor, discente é aluno. Então eu tenho um colegiado lá do departamento da UNB. Lá haverá membros. Tem o representante dos professores. Possui lá, existem representantes dos alunos, representantes
dos servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília, no colegiado do departamento. Agora, isso aqui que você lê está escrito assim no regimento, ou melhor dizendo, no estatuto da Universidade de Brasília, e não fique aflito. Estatuto e regimento da UNB, eles se complementam, tudo bem? O estatuto é um texto mais curto, o regimento tem muito mais textos para ser lido, não é verdade? Ou para serem lidos. E aí? Então não há problema o Fábio falar estatuto, regimento. Na sua prova não haverá essa diferenciação. Estará lá no enunciado. De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da UNB. Julgue os itens a seguir. 2 pontos. Questões de número 30, 31, 32. Pronto. Não se aflija. Integram o colegiado do departamento os docentes, as representações discente e técnico-administrativa. Tudo certo, Fábio? Se de certo, vou correr para o abraço. Galera, não à toa as questões aqui do canal, elas são capciosas, maliciosas e tentando fazer com que você fique bastante atenta a detalhes minúcias. Porque quem lê o Estatuto da Unesp sabe que aposentados, professores aposentados, ex-alunos, eles não são esquecidos pela Universidade de Brasília. Não, você lê lá no Estatuto. Mas vamos agora, definitivamente, para você não esquecer, no Estatuto, na seção 2, que fala dos departamentos, muita coisa a ser lida. Beleza. Tudo isso está aqui, ó, do artigo 36 ao artigo 39. Se você ler tudo isso aqui, galera, pause o vídeo, faça outra leitura, está na tela. Isto é estudo ativo também. Artigo 36, 37, 38, 39. Sendo que o artigo 37 possui 2 parágrafos. Se você, lá no documento, procurasse com a tecla de atalho Ctrl F, aposentado, a palavra aposentado, você não acharia menção do artigo 36 ao 39. Onde que existe a menção ao aposentado na Universidade de Brasília? Olha que legal, na sua tela, no artigo 21, que fala não do conselho de departamento, não do conselho departamento ou departamental, mas sim do conselho comunitário, o conselho da comunidade da Universidade de Brasília. Quem são os integrantes? O reitor, o vice, uma representação de entidade de trabalhadores, uma representação de entidades empresariais, representação do governo do DF, da Câmara Distrital, representação de organizações governamentais e não governamentais ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. Olha isso aqui, galerinha, na cor laranja. Uma representação dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Uma representação dos aposentados da Universidade de Brasília. Estes aposentados abrangem os professores aposentados, os servidores técnicos administrativos ou técnico-administrativos aposentados da UNB. Então, lá no Conselho Comunitário, existem aposentados? Sim, um representante, uma pessoa aposentada que representa os demais aposentados da universidade. E um aluno, um egresso, na verdade, um ex-aluno, egresso, saiu da UNB, ele está ali no Conselho Comunitário representando os ex-alunos desta grandiosa universidade. Então, você lê no Estatuto da UNB falando de aposentados, representando o Conselho Universitário, na verdade, representando o Conselho Comunitário, você lê sim, mas quanto ao departamento, especialmente dizendo o conselho ou colegiado do departamento, fala-se em docentes em exercício. Não à toa a expressão aqui está expressa, escrita, redigida no artigo 38. São integrantes do colegiado do departamento ali dentro da Universidade de Brasília. Professores em exercício, em atividade, não os professores aposentados. E além dos professores em exercício, representações dos alunos
e representações dos servidores técnico-administrativos. Por isso que esta questão também, olha só o problema, não pode errar uma questão, galera. Você errou uma questão na prova, elaborada, formulada pela CESP, SEBRASP, você, além de não ganhar o ponto, você perde um ponto. Então, colegiado do departamento, tem docentes em exercício? Sim. Tem aposentados? Não. Não. Agora, representações discente e técnico-administrativa? Sim. Por isso que esta questão, Fábio, risque na cor vermelha. Vamos riscar, galera. Tá aqui, ó. Ah, turma, se isso cair na sua prova, você vai sorrir de orelha a orelha. Tudo bem, então? Outro vídeo com mais questões, salvo engano, 5 ou 6. Importante é o estudo, a dedicação, rumando à aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para acompanhar mais vídeos como este aqui, beleza? Quer mais vídeos sobre o Estatuto ou sobre o Regimento Geral da UNB? Escreva nos comentários. Deixe um like, um joinha. Ajuda bastante o meu canal. Sou-lhes grato. Bons estudos. Até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.